Fala galera, clássico que é clássico tem assunto para mais de um dia, né? Então hoje nós vamos falar aí do jogo de quarta-feira ainda, só que agora da atuação do árbitro Paulo César Novelli e também alguns lances que aconteceram no jogo que geraram um pouco de polêmica, lances mais ríspidos também. No primeiro tempo, Caio Jorge e Ivan Román se estranharam já quase desde o início. Teve um lance na beirada do campo entre eles ali que muitas pessoas falaram que era pro Caio Jorge ter sido expulso direto, que ele entrou com o cotovelo, né? No Ivan Román. Foi até um dos erros do Paulo César Novelli, que ele chega dando cartão vermelho pro Caio Jorge, aí ele corrige falando que era só amarelo, ele só amarelou ali, porque ele tinha feito isso um pouco antes também, no outro lance do meio de campo do Romero, uma falta do Romero que era para amarelo, ele confundiu o bolso de novo e deu cartão vermelho, depois corrigiu. Então assim, já desde o início do jogo a gente via o Paulo César Novelli bem confuso, muito nervoso parece, enfim. Ele confundiu o cartão amarelo com vermelho, né, o bolso dos cartões duas vezes nesse primeiro tempo. E após esse lance que ele amarelou o Caio Jorge, que gerou essa polêmica de poderia ter expulsado ou não, ainda teve mais um lance entre Caio Jorge e Ivan Román, que eles se estranharam, e o Caio Jorge acabou apertando a mão fraturada, né, do Ivan Román, que gerou também mais um pouco de polêmica. Umas pessoas aí falam que era para ter expulsado, outras não, por ser uma atitude antidesportiva. Acabou que o Zanovelli não expulsou, levando o jogo bem quente pro intervalo, com 2 cartões para cada lado. E já no início do segundo tempo foi o que aconteceu ali após o gol do Cruzeiro, um lance lá na linha de fundo entre o Dudu e o Jonathan Jesus, que era tiro de meta pro Cruzeiro. O árbitro assinalou o escanteio, nesse caso de troca de posse entre escanteio e tiro de meta, lateral para um time que marca para o outro, o VAR não pode interferir pela regra, então bateu-se o escanteio, onde saiu o gol do Galo com o Juan, e após o gol foi a confusão que a gente, né, já falou no vídeo anterior, que o Caio Jorge fez o sinal de que o Paulo César estava roubando, só que ele foi lá expulsar o Romero, falando que o Romero fez o gesto, porque avisaram para ele no ponto ali que tinha sido o Romero, aí o VAR entrou falando que não tinha sido o Romero e sim o Caio Jorge. Então, assim, ele estava muito nervoso, uma arbitragem muito ruim. Para um clássico, não pode ter um árbitro tão despreparado assim, igual teve, né? O Paulo César estava muito despreparado mesmo. E acabou que ele perdeu o controle do jogo desde o início. No segundo tempo, após essa expulsão, tiveram mais lances ali pegados, que poderia ter tido mais cartões no jogo, e ele também estava sem pulso. Teve um lance no final do jogo, ele também já, que o Galo estava vindo para aquele abafo entre o Hulk e o Djalma dentro da área, que várias câmeras que pegam, dá pra ver o toque do Djalma no pé do Hulk sem acertar a bola, que poderia ter sido pênalti pro Atlético também, e que ele não marcou, o VAR também não chamou. Então assim, foi uma arbitragem bem confusa, muito ruim, e que foi o que a gente falou em alguns vídeos anteriores aí, que estavam tendo, né, que estão tendo vários erros de arbitragem ao longo desse Brasileirão, e que a CBF precisa agir, precisa arrumar árbitros competentes, ou profissionalizar os árbitros, precisa de uma medida urgente, porque são jogos grandes que são interferidos por arbitragens ruins, e acaba mudando até o rumo do campeonato. Por exemplo, o Cruzeiro, se tivesse vencido, teria mantido